Os que deixou 18 mortos em Alagoas pode ter sido causado por falha mecânica. Veículo era escolar, mas fazia viagem de turismo. Gravações da Polícia Federal revelam detalhes de plano de golpe discutido por militares no fim do governo Bolsonaro. Vai fazer, vai esperar essa virar uma Venezuela para virar um jogo, cara. Democrata é o cacete. Não tem que ser mais democrata mais agora. Pacote de corte de gastos do governo previsto para esta semana pode ter impacto no salário mínimo. E você vai ver também no Jornal da Band. Temporais no fim de semana provocam cenas de desespero. Homem é salvo por cordão humano no Distrito Federal. Em Minas, mulher morre arrastada pela enchente. Falta insulina na farmácia popular e tratamento de diabéticos corre risco. 2 milhões dependem do medicamento. Naufrágio em um paraíso dos mergulhadores. Equipes procuram sobreviventes de um iate que afundou no Mar Vermelho. Com a subida do Ceará e do Sport para a Série A, o Brasileirão pode ter pela primeira vez 5 clubes do Nordeste no ano que vem. Quem tem Tóquio Marine sabe que não precisa se estressar. Olá, boa noite para você. Boa noite. O sistema de segurança dos presídios no Brasil, você sabe, é uma peneira. Toda hora entra celular, entra droga, entra até armas, como mostra o caso da execução a tiros de um chefe de facção dentro de uma cadeia no Rio Grande do Sul. Ele foi morto por uma arma que teria entrado no presídio, levado por um drone. Jackson Peixoto Rodrigues, o Nego Jackson, tinha 41 anos e estava preso desde 2017. Ele era apontado como chefe de uma das maiores facções do Rio Grande do Sul e chegou a ser o homem mais procurado do estado. Jackson foi baleado 7 vezes por outro detento de um grupo rival. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. 2 presos apontados como os responsáveis foram transferidos. A Polícia Civil e a administração da penitenciária trabalham agora para entender como é que uma arma entrou aqui no presídio. A principal suspeita é de que tenha sido com o uso de um drone. Esse tipo de aeronave passou a ser usada por bandidos para mandar armas, drogas e celulares para dentro de cadeias. Em Fortaleza, agentes identificaram e abateram um drone em agosto. Ele levava carregadores e chips de celular. Um motorista foi perseguido depois de furar uma blitz da Lei Seca em São Paulo. Câmeras de monitoramento mostram o suspeito pela contramão na Avenida Paulista, seguido por dezenas de viaturas. Ele também invade uma ciclofaixa de lazer perto do Parque do Ibirapuera. Mais à frente, sobe no canteiro central e entra em outra avenida pela contramão. Um policial numa moto aponta a arma, mas o motorista, olha só, simplesmente ignora. Ele só para depois de ser fechado por uma viatura. O teste do bafômetro deu positivo e o homem, que não tem habilitação, foi preso. A apreensão de um armamento de guerra no fundo falso no caminhão de mudança numa estrada de Goiás. O fuzil .50 é uma arma de uso restrito das Forças Armadas, capaz de furar blindagens e derrubar aviões e helicópteros. Além da arma, tinha também cocaína. O motorista foi preso e disse que receberia R$30 mil para levar a carga de Mato Grosso ao Recife. Agora, olha essa imagem, um ônibus em chamas numa avenida movimentada de São Paulo só para depois de bater num poste. O motorista e os passageiros já tinham descido antes, quando houve uma pane elétrica. Só que quando os bombeiros tentavam controlar o fogo, aí o ônibus ficou sem freios e desceu a avenida. Apesar das imagens assustadoras, felizmente, ninguém ficou ferido. Ainda hoje, várias cidades do Brasil registram falta de insulina na farmácia popular, um risco para pacientes com diabetes que precisam do medicamento. E por que uma fábrica inaugurada este ano com a promessa de atender a demanda brasileira ainda não está fornecendo insulina para o SUS? A reportagem completa você vai ver já já. Uma operação no Rio de Janeiro teve como alvo uma quadrilha que dava golpes em operadoras de plano de saúde.
Reembolsos de serviços não realizados, procedimentos solicitados em nome de médicos que já morreram, próteses e materiais com preços acima do mercado e até mesmo liminares na justiça para que as operadoras liberassem cirurgias superfaturadas que muitas vezes não eram nem mesmo realizadas. Entre as companhias lesadas estão Bradesco, Amil, Golden Cross e Sul América. A Polícia Civil cumpriu hoje 15 mandados de busca e apreensão contra 11 alvos, incluindo advogados e médicos nas zonas oeste e norte do Rio e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com os investigadores, o prejuízo estimado aos planos de saúde foi de aproximadamente 50 milhões de reais, mas esse valor pode ser ainda maior. A investigação vai seguir para identificar todos os envolvidos e o prejuízo total. Subiu para 18 o número de mortos no acidente com um ônibus que capotou numa ribanceira em Alagoas. O veículo era autorizado para transporte escolar, mas fazia uma viagem de turismo. Uma falha mecânica teria sido a causa da tragédia. Drones têm sido usados pelos bombeiros para vasculhar a área de mata numa região de difícil acesso. Ele sai daqui, pega esse embalo, abre espaço na vegetação e despenca ladeira abaixo. Testemunhas disseram que o ônibus teve uma falha mecânica e que o motorista perdeu o controle da direção. A Prefeitura de União dos Palmares, que cedeu o ônibus escolar para o passeio, disse que o veículo passou por inspeção recente. O Ministério Público deu 48 horas para a Prefeitura dar mais detalhes das condições do veículo. A investigação quer saber se um ônibus escolar poderia ser usado nesse tipo de excursão. Eu preciso saber que título está sendo utilizado aquele veículo, né? Se era alguma atividade específica de transporte escolar, por que eu estou utilizando o veículo que deveria ou não, eu preciso analisar se esse veículo estava destinado ou não, ou só era só a faixa. 12 dos feridos em estado mais grave precisaram ser transferidos aqui para o Hospital Geral do Estado, na capital Maceió. As vítimas estavam a caminho do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, um passeio turístico comum durante todo o mês de novembro por conta do feriado da Consciência Negra. Na semana passada você viu aqui no Jornal da Band o caso surpreendente da Rebeca. A Rebeca é uma garota de 6 anos, ela foi atropelada no interior de São Paulo e atropelada, né, Adriana, não descreve exatamente o que aconteceu, porque o carro passou por cima dela, literalmente. A imagem do acidente é chocante, né? A Rebeca, gente, é um caso clássico daquela frase, nasceu de novo. Ela deixou o hospital hoje e a nossa reportagem acompanhou. Com um sorriso no rosto, levando uma malinha e com uma mochila nas costas. Acompanhada da mãe, a Rebeca deixou o hospital depois de ficar 9 dias internada. No último dia 16, Rebeca brincava em um triciclo, na rua com uma amiga, quando foi atropelada. As imagens são fortes, por isso não vamos mostrar. Eu não vi que o carro estava na minha frente, daí ele me pegou, daí eu fui atropelada. E aqui no braço da Rebeca tem uma das marcas desse acidente. Ela teve diversas lesões pelo corpo e, surpreendentemente, não precisou fazer nenhuma cirurgia. E é um milagre, né? Pela proporção, né? Quando todo mundo que viu o vídeo lá, eles ficaram bastante assustados, né? Nessa imagem é possível ver o triciclo todo quebrado após o impacto. O motorista do carro fugiu e foi identificado depois. Ele disse à polícia que achava ter atropelado um cachorro, pagou fiança de R$ 2.800 e responde em liberdade por lesão corporal e fuga. A Rebeca vai continuar fazendo acompanhamento no hospital, mas só de voltar para casa é motivo para comemorar. Podia ter acontecido alguma coisa mais grave, mas graças a Deus não aconteceu. Então o sentimento é de gratidão, né? Que alívio ver esse sorriso da Rebeca, né? Gente, vamos falar agora da chuva forte que causou estragos e morte em algumas regiões do Brasil no fim de semana. A Joana Treptow traz as informações pra gente. Boa noite, Joana. Oi, gente, boa noite a todos. Foram muitas cenas de desespero. No Distrito Federal, um cordão humano foi usado para salvar vítimas da enchente. Em Minas, uma mulher morreu, arrastada pela enxurrada. A vítima estava no carro com o marido quando a rua foi tomada pela enxurrada. O casal sai e tenta escapar.
A forte correnteza se formou no meio da rua. Uma mulher pega uma escada para tentar ajudar os dois. Um outro carro, que foi parar em cima do veículo onde eles estavam, se desprende. Não dá tempo. Eles são arrastados junto com o veículo. A mulher foi arrastada por cerca de 300 metros e não resistiu. O homem conseguiu se salvar. Geis Soares era influenciadora e tinha 28 anos. No Distrito Federal, a chuva também provocou cenas como esta. O homem tentava ajudar o motorista em meio à correnteza, quando se desequilibra e cai. Os dois são arrastados junto com o carro. Funcionários de um comércio conseguem resgatar as vítimas. Eles fizeram um cordão humano para puxar os dois para fora da água. As cenas foram registradas na comunidade Sol Nascente. A tempestade também provocou alagamentos no Hospital Regional de Ceilândia. Essa região aqui também no Sol Nascente, em Ceilândia, foi muito atingida pela chuva da noite deste sábado. A rua não é pavimentada, é uma região de casas populares. E aqui teve uma concentração de água muito grande. Hoje, moradores contabilizavam os prejuízos. O resto da roupa que está molhada, ainda vou tentar salvar algumas. Eu tive que abrir um buraco ali para poder a água sair, né? Aqui em Salvador, choveu 110 milímetros em apenas 48 horas. Foi o bastante para ultrapassar a média esperada para o mês inteiro. Já o acumulado desde o início de novembro é 60% maior. Da noite de ontem para cá, na capital baiana e na região metropolitana, houve alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de muro e de árvores. No interior do estado, mais alagamentos em várias cidades. Em Barreiras, carros ficaram presos na lama. Algumas pessoas usaram um caiaque para atravessar a rua. Em Vitória da Conquista, esse carro caiu numa vala durante a chuva forte. A frente fria só deve se afastar da Bahia na sexta-feira. Vamos à previsão do tempo.